pessoal, eu sou Marcela Gundim. E eu sou Maíra Michelena. Nós viemos inaugurar o nosso MGCast, Conversas que Constrói. E hoje nós vamos falar sobre a importância da assistência jurídica para condomínios. E convidamos quem? A nossa síndica hoje mais velha, Ana Paula Paiva. Não, velha no sentido, mas velha no sentido de ter mais tempo conosco. Mais antiga das nossas síndicas. Não foi. Atenção. E o Rafael, que é um prestador de serviço, que nós o convidamos por conta que ele, junto com a Ana Paula, ele era um conselheiro da Ana Paula e depois virou um prestador aí, que a gente já teve alguns debates e eu acho que hoje vai dar uma coisa bem legal aqui. Olha, sem sombra de dúvida, primeiro, gratidão pelo convite. Eu me sinto honrado e eu adoro ficar entre mulheres. Eu até casei com uma, de tanto que eu gosto, gente. Mas eu tô curioso com uma situação aqui. Eu queria entender como é que nasceu essa ideia de vocês montarem um podcast, vocês criarem esse projeto tão sensacional. Eu sei que nós vamos falar sobre assessoria jurídica, é óbvio, tá claro aqui, mas conta um pouquinho pra gente entender, Ana, como é que funcionou essa ideia, de onde surgiu, foi quando você participou de algum podcast? Fala pra gente. Então, Rafael, eu participei de um podcast com o Daniel Lima, do Papo Condominial. Conheço, né? Daniel. De nós não passa. Daniel. E participei desse podcast com ele há muito tempo. O Daniel já faz podcast já há um tempo. E desde então eu falava que eu queria fazer alguma coisa. Quando veio a pandemia, acabou que as pessoas se migraram para a mídia, né, visual, mas a gente fez muita live naquele momento. Quando voltamos da pandemia, a Maíra já não estava mais em São José dos Campos, então eu deixei esse projeto na gaveta. Quando houve a possibilidade dela voltar para São José dos Campos, que a gente chegou a abrir em Bauru, que ela foi para lá, né, acompanhando o marido. Aí depois ela foi para Uberlândia. Quando ela veio a possibilidade de vir, eu falei, opa, vou tirar esse projeto da gaveta e eu tô com o propósito de terminar aquilo que eu comecei. Então, falei, o podcast vai entrar no ar. E aí eu cheguei, Maíra, já que você voltou, ela não tem nem um mês tinha voltado, acho que uma semana. Falei, menos de um mês. Menos de um mês. Menos de um mês. Maíra, ó, tem um projeto, vamos fazer. Então vou atrás de estúdio. E vim atrás aqui do ManzaCast, me apaixonei e estamos começando aí o MGCast, nosso primeiro episódio. Você para e pensa, Ana, o que você acha dessa ideia, Ana? Eu achei uma ideia espetacular, ainda mais chamando nós dois para abrilhantar e introduzir esse tema como sermos o primeiro. Na verdade, porque vocês dois são pessoas muito especiais para nós. E a Ana Paula nos deu a oportunidade de estar trabalhando com ela. Não é o condomínio mais antigo que nós temos, vou falar assim, Ana Paula, mas das síndicas dos condomínios que mais se perpetuaram, agora é você. Então, tinha que ser você. Então, não me leve a mão, não me leve mais ela. Olha, é sensacional a história, sensacional o roteiro, e o mais legal é que a primeira lição que eu tô aprendendo aqui, Ana, é que assim, quando você bota um sonho, o sonho ele só começa a ser realizado no momento que você coloca em prática. O sonho começa quando você acorda. E Maíra, foi tipo tranquilão pra você entrar nessa onda? Não foi. Já faz uns 5... Eu e a Marcela, a gente tem um escritório a parceria desde 2011, mas o escritório mesmo estabelecido aqui no Aquários desde 2015. E a gente é mulher, é mãe, é esposa, e eu já faz uns 5 anos que eu me coloquei nos bastidores do escritório, né? Eu assumi mais a parte da gestão, das mais o back office ali. E a execução. Eu sou muito eu ainda gosto de executar, né? Eu gosto muito de processo, a parte processual. E a Marcela é do extra. Eu sou do extra. Ela é do extra, eu sou do processual. E aí eu tive filhos, fiquei ali grávida, depois uma licença maternidade que não foi bem uma licença, porque eu levava meu neném para o escritório, trabalhando. Só que aí eu fiquei mais dentro do escritório. E eu tinha essa vontade de expor o meu trabalho, minha forma de pensar. Quando a Marcela falou do podcast, eu tinha acabado de voltar para São José, e a Marcela, ela me empurra assim um pouquinho. Eu já sou mais na minha, né? Então a gente tem isso. E aí eu topei. E tô aqui, primeira vez, meu primeiro podcast. Assim, muito chique, nós vamos fazer o podcast. Eu acho chique. Eu falo uma coisa.
Isso é algo extraordinário. Porque o direito, a ciência do direito, eu falo como estudante de direito que forma esse ano também, ele precisa romper barreiras. Sim. E como é que o direito rompe barreiras? Levando conhecimento para todo mundo, para as pessoas. E não é diferente no direito condominial. E aí, já que nós matamos a nossa curiosidade, né, de saber como é que surgiu essa ideia e deixou isso documentado para todo mundo ver, do que vocês querem falar hoje mesmo? Vou deixar a Maíra introduzir. Uma coisa ruim, sabe? Não, é boa. Coisa boa. Hoje a gente vai falar da importância da assessoria jurídica nos condomínios. E eu gostaria que a Ana Paula, né, nossa síndica, nos falasse como é que foi que você escolheu, Ana Paula, aí a assessoria jurídica para poder... Quer dizer, como é que você procurou? Por que você procurou a assessoria jurídica? E quando que percebeu da importância, né, da necessidade da assessoria jurídica para o condomínio? Quando você era uma síndica orgânica ainda. Pode falar quem que apresenta. É orgânica, mas também é profissional. Mas ela é profissional, né? Gente. Ela tá falando que é síndica orgânica, mas ela é profissional. Ela é orgânica no... Vai lá, no seu condomínio. Orgânica no meu condomínio. Todo mundo começa síndica orgânica. A grande maioria dos síndicos Eu fui profissionais. síndica com 22 anos, Ana Paula. Só que eu renunciei. Não aguentei, não. A Paula tá firme aí. Não, eu sou síndica lá do meu condomínio, já tem 6 anos, né, que eu assumi lá. Vim depois do meu marido ficou 2 anos, e eu auxiliando. Aí ele saiu e eu continuei, eu gostei. Isso mesmo. Gostei do que a gente foi estudando, foi aonde a gente fala síndico profissional, porque eu fui me aperfeiçoando na área. E eu senti muita necessidade em contratar uma assessoria jurídica, porque o síndico, ele responde para tudo. Sim. Né? É civil, é criminal, é pessoal. Eu tenho um vídeo que eu falo assim, levantei a mão para ser síndico, e agora? Você Pois é. sabe das suas responsabilidades, né? Porque muitas vezes, ontem mesmo atendemos uma pessoa uma de boa síndica, vontade, né? Ela quer ajudar a melhorar o patrimônio, a comunidade, e nem sabe o que vem pela frente. Exatamente. E aí a gente, quando eu comecei lá no início, né? Eu não achei que fosse assim, é uma responsabilidade gigantesca. Né? Vamos falar a verdade. Sim. Lá eu falo, no meu condomínio eu tenho 76 patrões. Não é? Bem pouco, né, Ana Paula? Então, eu respondo por 76 unidades. São meus patrões e eu tenho que fazer um serviço bem feito. Com certeza. E para isso, para me ajudar, eu falei, bom... Você tem bons conselheiros, já teve uma aí que foi seu conselheira, né? Temos uma ótima síndica. Tá? Infelizmente ele saiu do conselho, mas não, deu também oportunidade continua. para os colegas. tem que dar oportunidade pros vizinhos, né? Entendeu? E eu Exato. sempre tive um bom conselho, né? Eu sempre tive uma boa comunicação também com o meu conselho. Né? E a assessoria jurídica veio para me ajudar nas cobranças de inadimplência. A priori você contratou nós para cobrança. E agora conta, nós temos inadimplência qual no seu condomínio? 0. Lá literalmente Zeramos. temos a inadimplência 0. Graças à doutora Maíra aqui, ó. Graças a Deus. A gente faz um trabalhinho assim de grão em grão. Todos os meses, né, a gente verifica quem está inadimplente. Se tem um inadimplente, a gente já chama, né, Ana Paula? Chama, que às vezes é o esquecimento, né? Não tem porquê. O objetivo do nossa prestação de serviço não é ganhar dinheiro em cima da cobrança, do inadimplente. É realmente contribuir para a saúde financeira do condomínio. Sim. Para que não tenha um acúmulo da inadimplência. É óbvio que o advogado vai ganhar mais se está crescendo, mas não é o nosso objetivo realmente. Exatamente. E lá no nosso condomínio, vocês nos salvam. E depois disso, também teve... Vocês tiveram uma trabalhista. A trabalhista, né? Que ainda está correndo essa trabalhista. Vai longe ainda. Exatamente. Quando surgiu a trabalhista, era de outra empresa. E na hora a gente falou, surgiu essa trabalhista. Aí o advogado da outra empresa falou assim, não, se vira. Nós não vamos representar vocês. Porque a empresa já não fazia mais parte do quadro. Faz do parte condomínio, mais do quadro do condomínio. de prestadores de serviço. Mas aí que eu te falo, a importância, aí você sentiu a necessidade. Exatamente. Eu percebo que são dores que vão surgindo. Mas hoje, através desse canal de comunicação, começa a ficar claro aqui que tem como se prevenir. Tem como você, síndico, ficar
antenado Isso antes mesmo, que o Rafael. problema ocorra. Exatamente. E um diferencial que eu posso dizer com autoridade, porque estava no conselho, fiquei no conselho lá há algum tempo junto com a Ana e acompanhei o seu trabalho, não só na questão de cobrança. A cobrança pode ser talvez o primeiro momento, a primeira ponte. Isso mesmo. É cobrança, é contratos. Aí a Ana Análise Paula, na de hora que veio essa contratos. trabalhista, primeiro ela foi só para contratar a gente pela trabalhista. E aí ela chegou e falou, não, peraí, a assessoria vai ser mais vantajosa, porque ela vai me dar um suporte em outras coisas. Foi isso, pelo menos, o que ela transpareceu. Foi você, Sim. o Eduardo, seu Foi, esposo lá, né? Isso. E aí, eles você levou para o conselho, falou assim, ó, mostrou a necessidade. Eu não sei se você fazia parte, Rafael, mas aí Não, ele ainda não fazia, Entre né? depois. E você, por que a gente escolheu você, Rafael? Agora eu vou falar a verdade. Não é porque só foi conselheiro, né, da Ana, mas porque nós batemos um pouquinho diferente por causa de questão de contrato. Aí eu vou te Sim. perguntar. Como é que foi, né? Apresenta a sua empresa. Legal. Bem, nós temos uma empresa chamada Arsenal Elevadores, uma empresa focada em consultoria para a área de elevadores. O que essa consultoria faz? Imagine você, síndico, como você tem um braço direito jurídico para todas essas questões contratuais, ações, cobrança. Você fica tranquilo quando você tem um amparo jurídico. Imagine que isso nós fazemos na área do elevador. Toda a parte técnica, a parte comercial, a parte financeira e administrativa que rodeia o elevador, nós assessoramos o síndico, fazendo essa interface entre o síndico que não tem conhecimento técnico, que não tem noção do que é um elevador, e as empresas de elevadores. E aí eu destaco, né, num país continental como o Brasil, se você pegar 90%, 95% dos memoriais descritivos, tanto do banco quanto das construtoras, estão lá 3 marcas. É como se existisse só 3 escritórios de advogados para a área condominial. Então, é um mercado muito fechado, muito específico, muito peculiar. E isso o torna muito lucrativo. Sim. Ao ponto de ser demasiadamente agressivo nas questões de finanças. E aí o nosso trabalho, ele começou também, né, lá na nossa casa, no Unic, né? Então, assim, realmente é um bate-papo muito próximo. Por quê? Porque nós tínhamos uma demanda no meio da pandemia. A Ana falou, olha, a gente precisa economizar de todo lado. Eu falei, eu vou olhar o elevador. Eu sei fazer. Deixa comigo, Ana. Eu era do conselho, esse eu vejo. E aí, mandei ali o meu... Para mim, tinha que ser objetivo, fácil, claro, o contrato. Nós ficamos pelo resultado que entregamos, não por força só de um contrato. E aí, quando eu mandei meu contrato para Ana, automaticamente ela mandou para a doutora Marcela, ela falou, esse contrato aqui nem... Não passou, não. Passa, não. Posso mudar, né? Aí eu falei, faz aí, o meu contrato tinha uma folha. Sério? Tinha uma folha. Uma folha só. Nossa. Aí a doutora revirou 4 folhas no meu contrato, entendeu? Ela refez todo o contrato. Chamei você lá Chamou no escritório, no escritório, explicou. Eu falei, não, tá tudo certo. A gente está entendendo como tem que ser, como a lei permite, como a lei diz que tem que ser. Então, quem sou eu para pensar diferente? Pelo contrário, eu tenho gratidão, porque através do seu contrato, outros condomínios comecei a utilizar o próprio modelo da Marcela. Você perguntou, Eu perguntei, posso usar? Ela Exatamente. não, usa mesmo. E uma coisa bacana também, Ana, que naturalmente o mercado ele faz com que a gente se cruze em outros clientes. Sim. Quando o cliente era da doutora Marcela, eu falei, não, fica tranquilo, o contrato dela é diferente. Muitos clientes mandam, né, e falam, né, mas... Esse contrato quem fez foi ela, pode ficar tranquila, pode mandar para ela que ela vai validar o próprio contrato. Então, assim, é fundamental. Não só o condomínio, Sim. mas nós, como empresários, prestadores de serviços, temos que ter uma assessoria jurídica. Eu falo que a assessoria jurídica ela é igual hoje uma contabilidade, é todo mês, é toda hora. A gente tem que estar ali amparado legalmente. Por quê? Porque se você não tiver amparado, vai sair mais caro. E teve inúmeras situações do nosso condomínio que foi além da trabalhista, além da cobrança, Não, situações parecer, delicadas. Sim, o dia a dia do condomínio ele é muito dinâmico. Muito dinâmico. Surgem as mais inesperadas questões para resolver ali. Eu tinha mais contato com a Marcela, né? Então a Marcela virou como se fosse assim, minha conselheira. É que a Marcela ela faz esse apoio ao síndico. E ela é conselheira. Acontecia alguma coisa lá, eu ligava, Marcela, o que eu faço? Era mesmo. Marcela, a polícia tá aqui embaixo. E aí? O oficial tá aqui, posso deixar entrar, né? Entendeu? Então,
Para o síndico, para mim, na área do condomínio, é uma tranquilidade muito grande. Porque eu sei que eu posso contar. E pode contar mesmo. Juridicamente. Financeiro, eu não posso te falar nem tanto. Até em assembleia vocês estão com a gente. Sim. Né? Presentes ali em assembleia. A importância numa assembleia, né, Ana? A Maíra participou mais lá no seu condomínio, mais de forma virtual, né? Mas quantas intervenções a gente acaba fazendo para evitar que venha um problema futuro ou às vezes até uma anulação dessa assembleia, né? A gente toma cuidado desde da organização da pauta da assembleia. Exatamente. Né? Verificar os quórum. A gente já passou por isso também. Já. Né? E dá um resultado, é visível. Não tem discussões na assembleia, a gente já vai preparada. Você falar que tem uma segurança. Quando sim, você tem ali um corpo jurídico atrelado a uma reunião, ela tem um outro patamar, ela tem um outro resultado. Então faz muito sentido ter um acompanhamento jurídico dentro de uma assembleia, porque é um tema oficial que está sendo documentado e será registrado. Isso. Então não dá para brincar nessas horas. Tem que ser uma coisa realmente respaldada. E não basta só acompanhamento, não dá para advogado cair também de paraquedas. Tem que estar preparado, tem que estar alinhado com a síndica, com o conselho, tem que ter essa conversa. Tem que saber o que vai acontecer na assembleia. Pelo menos ter uma visão do que pode acontecer, não né? tem como o ter um advogado controle, não pode chegar lá simplesmente na assembleia, sentar e ficar quietinho. Não é assim que nós trabalhamos. Eu falo que o advogado numa assembleia tem que saber até o que... Às vezes a gente não sabe todas as convenções, até porque a gente tem inúmeros clientes, né? Sim. Tem vários clientes. Mas levar a convenção é o mínimo que você tem que fazer. Você ter acesso direto à convenção ali, porque se caso acontecer alguma coisa, você já ter um respaldo. E já precisamos fazer isso, né? Na hora surgiu uma dúvida, corri lá, olhei na convenção e já usei. Posso levantar um problema aqui jurídico, aproveitando? Pode. O quão relevante? Bem, minha área é elevador. Certo? Então, eu não sou uma empresa que faça manutenção. Nós não apertamos um parafuso, mas sabemos qual parafuso apertar. Exato. Essa é a grande sacada. Mas, por exemplo, doutoras, o condomínio ele possui um contrato de prestação de serviço com determinada empresa. Eu acredito que já passou na mesa de vocês contratos com multas abusivas, contratos que seguem ali é quase que um contrato de adesão. Como é que nós devemos agir? Antes de assinar um contrato com uma empresa, uma multinacional da vida, ela manda lá o contrato. Onde é que entra a assessoria jurídica? Então, é até bom você ter falado isso, que até a semana passada chegou à minha mesa acho que era cliente em comum nosso, chegou o contrato para a gente analisar. Eu analisei, negociei cláusulas. A Arsenal ajudou bastante também, porque ela fez a mediação ali, condomínio e empresa. E aconteceu de chegar para mim e falei, se for desse jeito, não assino. Até porque vinha uma multa pesada pro condomínio. Não valido pro síndico assinar. Inclusive, muitas vezes, nós colocamos ali, manda o síndico, não, eu quero fazer, então, peraí, deixa eu eximir minha responsabilidade. Porque a partir do momento que eu analisei um contrato para aquele condomínio, eu já avoquei a responsabilidade no escritório. Eu analisei e falei, pode assinar. Inclusive, a gente pede os síndicos para nos mandarem um contrato assinado para ver se é realmente o que a gente validou. Para conferir isso. Então, quando chega um contrato assim, claro, a gente tenta negociar. Tem cláusulas que é impossível negociar. E aí já entra a parte da Maíra. Se precisar ir em juízo, ela que vai provar que é adesão, né? Mas nesse contrato, por exemplo, ele elegia o foro, uma coisa muito básica. O foro de eleição era Rio de Janeiro. Me perdoe, assim, nós estamos em São Paulo, mas como é que acontecer qualquer coisa, eu vou ter que acionar a empresa no Rio de Janeiro? Não, peraí, é o mínimo. Por mais que a gente pode, em juízo, tentar quebrar esse foro de eleição, não sei se consegue, aí a Maíra que vai falar que eu sou advogada do extrajudicial. Então eu faço judicial também. Mas era o básico que eu queria. Eu falei, não aceito. Por conta dessa cláusula, eu não deixei o síndico assinar. Mas aí acabou que a empresa foi muito solícita, ela atendeu todos os meus pedidos. E contrato assinado, síndico feliz, espero que dê tudo certo. Claro que eu não posso garantir a prestação. Só que tem uma coisa que você falou, Rafael, que é muito legal,
E a gente já fez para a Ana também, no condomínio dela. E é uma prestação de serviço que a gente faz, essa pré-contratual, que na sua área, aqui na nossa região acho que tem você, mas em outras áreas, vamos lá, empresas até de elevadores mesmo que aparecem, ou empresas prestadoras de terceirizados, a gente faz que eu brinco que é a due diligence, né? Eu falo a due diligence condominial. Existe imobiliária e eu comecei a usar isso, due diligence condominial. O que é? A gente faz a análise toda daquelas empresas. Nós não interferimos na prestação, tipo, na escolha da empresa, mas nós fazemos toda a análise documental, a saúde financeira, os riscos que é de contratação. Então, nós fazemos um parecer, entregando todos os documentos para o síndico, e quem decide é síndico, às vezes até a assembleia, né? Ontem mesmo até um conselheiro falou, né? Não é porque é o mais caro que é o melhor. Que é o melhor. Então, essa análise é muito legal. A gente faz essa prestação, o pré-contratual. Você vê a importância de uma assessoria jurídica. Por mais que falo que tem alguns prestadores que falam, não, tem que assinar hoje o contrato, eu não posso deixar. Eu não consigo analisar nada sob pressão. Isso tem não que é pastel, ver. Exato, né? Então, você quer que eu faça? E a maioria hoje dos síndicos que nós prestamos assessoria aceitam isso. A Ana Paula já utilizou dessa ferramenta, da ferramenta de pareceres também. Quando o condomínio contrata o escritório, qual é o arcabouço de serviços que são prestados? Depende da modalidade que o condomínio escolhe. Tem alguns condomínios que nos procuram apenas para uma alteração de convenção e regimento interno, ou para alguma defesa em algum processo, ou entrar com alguma ação, mas a gente oferece, assim, o que acaba compensando e que a maioria dos síndicos contratam é a assessoria jurídica mensal completa, que inclui a cobrança dos inadimplentes, a defesa nas ações jurídicas, cíveis, trabalhistas. Criminal a gente não faz, a gente foca, assim, realmente é especializada em determinadas áreas. E aí é bem completa assim, a prestação de serviço. É um apoio ao síndico. É um apoio ao síndico direto, que é mais a Marcela quem faz esse apoio, né, com notificações, comunicados, pareceres. Então é bem amplo o leque de opções de contratação e do serviço incluídos. A gente faz desde a notificação para um condômino, né, Ana? Que um infrator, né? Um condômino. Há uma notificação, vamos lá, para uma empresa ou para um vizinho, né? Que está acontecendo alguma coisa. E não só as notificações, como também a gente faz os editais, a gente avoca, a nossa assessoria avoca isso, as administradoras que têm costume, assim, que a gente acaba já tendo condomínios em comum, elas sabem que nós que fazemos dos nossos clientes e ficam até cobrando, e o edital, porque a gente tenta sentar com o síndico para fazer esse pré, que foi o que falou, quais os temas você vai querer ir para a Assembleia. Então, é o que a Maíra falou antes, e a Ana Paula também até falou. A gente verifica aquela possibilidade de levar aquele assunto para a Assembleia. Ou será que não tem como fazer isso sem levar para a Assembleia? Chamar os condôminos, né? Então, a gente sempre faz isso. Então, a gente faz a revisão das atas depois, que a maioria pode até ser redigida no dia, mas acaba se fazendo uma revisão posterior. A gente faz essa revisão também. E eu vou te falar, a gente faz até a assembleia. Eu falo assim, a gente fez. Outro dia não tinha agenda da administradora, né, e a gente auxiliou a síndica. Auxiliou de pegar as assinaturas ali dos condôminos. Vamos falar para quem tem dor. Ana, conta uma história aí, um case assim de sucesso que você viveu com a Marcela. De vários que eu sei que a gente tem lá, porque como nós somos vizinhos, né? Não conta aqueles mais pesados, não, porque vai ficar gravado. Então. Um case de sucesso com a Marcela. Além da contratação da final de semana, eu de boa na minha casa. Aí, Ana Paula tocando. Falei, nossa, é a Ana Paula, vou ter que atender, né? Atendi. Aí eu vou deixar pra ela contar.
Pode contar? Não, você conta. Não, Sem mencionar Não, nomes, chegou a horários. polícia, né? Não, teve um caso foi. delicado no condomínio. É normal, pode acontecer. Nós vivemos entre pessoas. Isso. Então, Não, tem um caso assim, de violência a situação é doméstica, que- coisa do tipo. Violência doméstica, Isso. né? Que teve e chegou a polícia. Né? chegou a polícia. Aí, só que assim, o marido não podia entrar no prédio, porque a esposa proibiu entrar, lembra? Uhum. E ele falou que ia destruir o portão. Foi. Aí a polícia veio e a polícia começou a querer conversar comigo. Eu liguei pra Marcela, falei, Marcela, o que eu faço? Né? Eu tava de boa em casa, com os pezinhos pra cima. Aí ela falou assim, Ana, você não vai sair, né? Eu tô indo pra ir agora. E foi. Era um sábado, eu lembro que a Marcela mandou mensagem. Tô indo pro Nick. Tô indo pro Nick. Chegou lá, só que chegou ele lá do lado de fora, com a Sim. polícia, né? Eu ali dentro, a Marcela chegou. Graças a Deus conversamos, né, Marcela? A Marcela conversou com Conversamos, amenizamos ali a a situação. Conversamos também com as partes. Fizemos uma mediação. Exatamente. Mediação, perfeito. Não fizemos Aí, uma mais uma uns mediação. serviços incluídos É. na contratação, mediação de conflitos. Mediação de conflitos, conciliação. E graças a Deus a gente saiu todo mundo feliz. né? Eu vou falar um outro, Ana, que a gente passou há pouco tempo, que foi, eram 3 condomínios envolvidos, né? E a Ana me convidou para ir na reunião. Foi. Acho que eu fui a única advogada, foi o advogado que é do conselho, Uhum. mas aí acabou que foi resolvida a situação, a parte, né? Ali, tá ainda, tá se resolvendo. hein? Mas, Ana, vamos comigo, eu preciso que você vá para você enxergar a situação. exatamente. E aí eu com aquele salto, passando de baixo, Num Olhando buraco. nós três lá. numa Já até sei onde várzea. é. Mas olha, o que eu percebo, assim, trocando uma ideia com vocês, é que quanto mais o mundo se desenvolve, quanto mais as informações chegam para as pessoas, quanto mais conhecimento se tem, não só da parte do morador, mas da parte dos prestadores de serviço, enfim, das partes envolvidas, mais necessário é o amparo Com técnico certeza. qualificado. Exatamente. Com certeza, Assim, Rafael. o síndico, ele tem que ser um pouco de tudo, né? Sim. Ele é um pouco de psicólogo, ele é mediador, ele é um pouco de engenheiro, Ele é um pouco de é um advogado. pouco de advogado, mas a gente não entende tudo, né? Eu não sei tudo eu não sei. Eu conheço ali. Furou um cano. Bom, vamos ver o que aconteceu com o cano. O que tem que fazer no cano. Mas aí a gente chama o especialista. Só que eu acho assim, a gente sempre tem que ter a pessoa ideal e exata para aquele assunto. No caso, condomínio, advocacia, né? Leis, notificações, cobranças, Interpretação das convenções. Contratos, né? Precisa ter advocacia. Eu vou para uma reunião, que nem eu fui para uma reunião de outro condomínio, mas está envolvido o NIC. Não é envolvido a Ana Paula, é o NIC. Marcelo, vamos comigo. Claro. Entendeu? Deu um problema no elevador. Rafael, olha! Sabe uma coisa que eu Exatamente. acho bem interessante, Ana, você está falando aí? Problemas eles vão acontecer, eles vão surgir, é natural. Mas trabalhar preventivamente é melhor ainda. Com certeza. Com certeza. E aí é onde entra a Aí prevenção, quem diz, Maíra? ó, Maíra. Era exato. Eu ia comentar isso, você já adiantou o que eu ia falar. Eu tô só olhando seu pensamento. Eu tô achando. A gente atua de forma realmente preventiva. A não chegar no judicial. Exatamente. A gente trabalha dessa forma. Isso foi o que a gente até conversou ontem no condomínio também. Evitar que tenha o problema. Evitar não. Evitar vai ter, mas amenizar ele, resolver antes de chegar na esfera judicial. Você fez eu lembrar daquele filme do Tom... Acho que é o Tom Cruise, Minority Report. Sei lá, não sei falar inglês. hein? Minority Report. Isso! Por isso é que eu tenho uma leve semelhança com ele. Eu também tenho cabelo. Lembrei do filme, a gente levanta aqui e fala, entendeu? Ó, acho que a Ana Paula precisa fazer essa
prevenção. A mais gente ou menos minimiza, a gente tenta minimizar, a gente vê o problema lá na frente, né? A gente vê todas as possibilidades, o que poderá acontecer e tenta dar o passo certo. Mas agora eu tenho uma pergunta pro Rafael. Em qual situação, Rafael, que você já teve aí com os condomínios, né, seus clientes, que você falou que esse condomínio não tinha assessoria jurídica, falou assim, nossa, esse condomínio precisa de uma assessoria jurídica. Você já passou por uma situação dessa, né? Não sei. Olha, eu posso dizer que com frequência. Porque o que faz um condomínio precisar de uma assessoria jurídica? Tudo. Se ele vai contratar, se ele vai cancelar um contrato, se ele vai fazer uma avaliação. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu hoje. Eu estava num cliente, fiz uma visita, fiz uma avaliação lá com ele do estado geral do equipamento. A nossa gestão, ela é completa. Nós não só estamos preocupados com a parte técnica do elevador. Eu preciso proteger a pessoa do síndico no que tange, assim, as questões do dia a dia que aquele elevador pode gerar. Então, trabalhar preventivamente também com o elevador faz todo sentido. E eu vou mandar minha proposta para ele. Ele falou assim, eu vou compartilhar com a minha advogada, que é você. Então vai chegar esse contrato tá tranquilo, lá. pode mandar lá para ele e faz todo sentido. Olha só, eu estou mandando uma proposta comercial para ele. Então começa no momento que você recebe a proposta. Como é que você não tem uma análise jurídica daquilo? E quando você parte, aí é onde é o ponto nevrálgico, Ana, que a gente não sofreu lá no NIC por ter essa assessoria. Quando você quer trocar a empresa de elevador, e tá lá aquela multa estratosférica. X% das parcelas até vencer o contrato. Como é que você vai agir? Naturalmente, eu já aviso. Você tem um jurídico? Não. Então espera lá um pouquinho. Procure vai ficar alguém. mais complicado da gente partir para um encerramento desse contrato, porque por mais que eu te encha de justas causas, vai ser complicado eles aceitarem. Sim. E detalhe, quando eu apresento uma falha, ele tem todo o direito de ir lá e corrigir a falha. Então, assim, em todos os casos que eu vejo, eu vejo um buraco quando não temos um jurídico. Eu me sinto até um pouquinho, às vezes, desamparado. Porque eu sou um cara da área de elevadores, não sou um cara da área jurídica. Não, mas É uma segurança, mas é uma Mas- segurança para ambas as partes. Exatamente. Exato. Então, assim, quando o cara não tem um jurídico, eu falo assim, a gente precisa resolver isso. Sem o jurídico vai ficar complicado. Eu não sei, Rafael, se você se recorda, que faz já um tempo, né? Quando você falou, não, mas meu contrato é muito simples, não sei o quê. Isso, eu quero que seja simples mesmo. Falei assim, Rafael, o contrato tem que ser equilibrado entre as partes. Ele tem que estar bom para você e tem que estar bom para o condomínio. Não sei se certeza. você se recorda Lembro, lembro bem. Vamos fazer ele equilibrado. Ele não pode ser mais favorável para a empresa de elevador ou mais favorável para o condomínio. Não, tem que ter um equilíbrio aqui. E aí que entra também a Arsenal, né? Sem Para sombra de equilibrar. dúvidas. O nosso embasamento técnico, que o advogado também tem um limite dele. Quando Sim, falamos de... sim. Vamos falar de bomba d'água, vamos falar de portaria virtual. Existem questões mais detalhistas que precisa-se ter um técnico que entende do negócio. Sim. E aí o que a gente faz? A gente incorpora um time para entregar o melhor negócio para o síndico que está ali representando o condomínio. Então, Sim. é um casamento, é uma sinergia fabulosa. Empresa que faz a manutenção, empresa que faz a construção dos elevadores, departamento jurídico. Cara, isso é muito bom, porque no final nós queremos a mesma coisa, a felicidade do nosso cliente, que vai pagar a gente por isso. Exatamente. Então, tem que ser equilibrado. Então, assim, eu não vejo hoje, nos dias atuais, você que é síndico, você que é síndica, você que é empresário, eu não vejo hoje como você vai manter um relacionamento, uma jornada segura sem uma assessoria jurídica. E detalhe, eu não estou falando aqui de coisas absurdamente caras. Eu estou falando de coisas totalmente viáveis para você. Sem sombra de dúvidas, aqui nós não podemos negar, né? Indicamos tranquilamente para qualquer condomínio a Marcela e a Maíra. Por quê? Porque nós vivemos com vocês há quantos anos? Lá no NIC? É 5 anos. 5 anos. 5 Ela só anos. passou o primeiro ano sem assessoria. Então, E aí eu... como é que o negócio bom ou ruim? Quando dura. O negócio é bom porque dura. Exatamente. É ruim, não dura. Ana Paula, até queria que você fizesse um posicionamento que, assim, eu já me deparei isso em alguma assembleia, não é o caso lá do condomínio que você faz a gestão, mas como é que você falou para os conselheiros que não seria um gasto, mas que você Não é um gasto. acessa isso? Não. Explica aí para os síndicos, para os ouvintes que nos ouvindo. É um investimento.
Ah, era essa palavra que eu queria ouvir. E por que você acha que é um investimento uma assessoria jurídica? É simples. Todos os problemas que eu venho a ter, vocês estão ali comigo. Sim. Entendeu? Se eu não tivesse essa assessoria jurídica, um processo, aquele lá atrás, eu ia estar pagando hoje esse processo, até eu ia ter perdido. Ou pagaria, assessoria jurídica fica uma prestação até mais barata, que você ia pagar por processo, que acaba onerando muito mais, entendeu? Outro processo que a gente está agora também, né? A Maíra até que está à frente dele, se eu não tivesse vocês, eu já teria perdido, com certeza. Eu tô vendo vocês falar e tá passando um filme aqui na minha cabeça de quando a gente começou lá em 2011, como que era a advocacia no ramo condominial. Não existia. Não. Se limitava à cobrança. Se limitava à cobrança. Eu lembro como era difícil a gente convencer o cliente que ele precisava. Exatamente. Naquela época. E exatamente. E quando a gente contratou... E nós éramos chamados, assim, naquela época, para às vezes resolver um problema que era, o condomínio está me cobrando juros abusivos, né? O condomínio está me cobrando coisa a mais. Pode entrar com uma ação contra o condomínio, ou o condomínio pôs meu nome na lista de inadimplentes. Era isso. Não era o condomínio nos contratando, era mais o condômino, né, que contratava. Acho que é isso, né? Eu fico meio contente em ver o quanto que evoluiu nesses assessoria, anos, né? A importância, até a postura do síndico, dos prestadores de serviço, e a gente está nesse caminho de melhorar, de evolução. Na realidade, me permita profissionalizar. falar, vocês estão fazendo esse caminho. Não só vocês, como outros colegas que vocês possuem no mercado, extremamente qualificados. A advocacia condominial, Ana, na minha visão, ela cresceu absurdamente. Olha, com o crescimento, aí é onde você tem que ficar atento. Com o crescimento vem aí o varejo. Aí vem o varejo. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa. Nessas horas... Tem um ditado, eu aprendi na faculdade, né? Quem paga barato, paga duas vezes, entendeu? E o direito não só ocorre aos que dormem. Então, assim, é fundamental nós entendermos que esta evolução do mercado condominial em todas as áreas. O nosso trabalho mesmo de consultoria para a área de elevadores é algo relativamente novo. A assessoria jurídica condominial, ela ainda tem assim um largo espaço para ser reconhecida e usufruída. Mas cuidado com aventureiros. A due diligence, que foi muito bem colocada para as empresas prestadoras de serviço como a minha, e tem que fazer, também faça para quando você for contratar seu advogado. Olha, sabe o que você falou muito interessante? Até para a gente até concluir aqui também. Eu dei uma palestra, né? Fiz uma palestra em São José do Rio Preto, né? A Maíra foi comigo no congresso de Direito Condominial que teve lá da OAB, da comissão. E eu falei sobre contratos de prestação de serviço. E um prestador de serviço me perguntou, como que posso ser um diferencial da minha empresa frente à outra? Eu falei, faça a due diligence você. Apresente com a sua proposta já a due diligence pronta. Entendeu? Faça a due diligence. Vou saber. Já vou fazer. E é isso que eu falo. Eu falo, faça a due diligence você. Algum advogado fez ou você não consegue fazer, procure um advogado, faça a due diligence. Marcela, só para... Apresente com a sua proposta. Só para ficar claro, que às vezes a gente fica falando o termo o que é uma due diligence, Maíra? Ou Marcela? Marcela. Pesquisa é o que eu falei anterior. Sim. Ela é uma pesquisa da saúde financeira da empresa, de como a empresa se porta, das ações jurídicas, se tem ações judiciais. Então, eu tenho que tirar certidões negativas. Seriam basicamente as certidões negativas. Quando a gente emite um parecer de due diligência, a gente fala os riscos que era a contratação com aquela empresa. Se existe riscos ou não. O básico seria isso, entendeu? Trazer a CND juntas. Isso. Agora, o prestador de serviço, o que ele pode fazer? Já estou lhe apresentando as minhas CNDs, do que eu não tenho, porque ele vai ser na frente do concorrente. Lá no NIC, quando foi pra gente fazer a contratação da pintura. Sim.
A Marcela Fizemos. fez toda... Até porque pintura é algo com um orçamento Alto. alto. É alto, entendeu? E a Marcela fez tudo direitinho. Foi um contrato que até demorou um pouco pra gente assinar. Porque Outra coisa, a importância de uma assessoria jurídica boa é para o prestador de serviço também. Porque muitas vezes eles trazem um contrato falando que é prestação de serviço e não é. É uma obra, é um contrato de empreitada. E aí tem que se corrigir isso, né? Acaba assessorando a própria A empresa. empresa, Cara. a empresa, Foi o que aconteceu comigo, né? você e a da pintura também, a que fechou comigo, também usou o nosso contrato pra fechar Foi Gratidão, mesmo. Marcela, pelo meu Obrigada. contrato. Mas os agradecimentos aí, Maíra. Meu primeiro podcast. Então, gostaria muito de agradecer, Rafael, Ana Paula, por compartilhar do conhecimento de vocês e oportunizar que a gente aprenda aqui e trocar. Essa troca de experiência eu acho super válida para o crescimento Com de todos certeza. nós, tanto como certeza. pessoas e profissionais. Do meio Obrigada, condominial. muito obrigada. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, fique ligado no próximo MGCast. Vai ser sobre convenção e regimento interno, como alterar. Até mais. Até.